Bom, gente, nessa aula a gente vai calcular o produto dos n primeiros termos de uma progressão geométrica com exemplos práticos, tá? Então vamos lá, ó. O primeiro exemplo que eu coloquei aqui é o seguinte, ele falava assim: encontre o produto dos termos da progressão geométrica 3, 6, 12, tarará, né? Sabendo que ela tem 6 termos. Então, eu resolvi com as duas fórmulas, tá? Eu resolvi com as duas fórmulas. As duas fórmulas resolve e fiz dos dois jeitos para vocês ficarem familiarizados com elas, tá? Então, ó, a primeira coisa que a gente faz é calcular a razão. A gente sempre começa calculando a razão. Tá trabalhando com exercício de PA ou PG, calcula a razão. Mesmo que o exercício não peça para calcular a razão, em algum momento você vai usar a razão. Porque todas as fórmulas de PA e PG envolvem razão. Então, sempre calcula a razão. A razão aqui, ó, a gente pega o A2 divide pelo A1. O A2 é 6, o A1 é 3. 6 dividido por 3 dá 2, certo? Aí aquela fórmula lá que a gente viu na aula passada era essa daqui, ó. Pn é igual ao A1 elevado a n, que multiplica a razão elevado a n, que multiplica n menos 1 dividido por 2. A gente vai substituir as informações que a gente tem aí. Simples. A gente tem o A1, a gente tem o N e a gente tem a razão. 3 informações para a gente substituir. Então vamos lá, ó. Substituindo aqui primeiro o A1, eu venho na PG e olho. O A1 é 3. Então, coloquei aqui o 3. Depois tem o N, que é o total de termos que a PG tem, que nesse caso é 6. Então tá aqui, ó. 3 elevado a 6. A razão é 2, que eu acabei de descobrir, elevado a n, que é 6, que multiplica n menos 1, 6 menos 1, dividido por 2. Certo? 3 elevado a 6 dá 729. 6 menos 1 dá 5. Aí eu fiz aqui já, ó, 6 vezes 5 dá 30, né? O 2 dividido por 2 aqui no caso. 30 dividido por 2, 15. Então vai ficar 2 elevado a 15, né? Eu resolvi a subtração, o resultado multipliquei por 6, que deu 30, que dividi por 2, 15. E aí fica 2 elevado a 15, né? Tudo isso daqui se resume em 15. 2 elevado a 15. 2 elevado a 15 é 32.768, que multiplicados por 729 dá 23.887.872. Certo? Os números dão alto mesmo no produto dos termos de uma progressão geométrica, sempre dá os números altos também. Por isso que também a gente usa calculadora, né? É permitido usar calculadora em alguns assuntos. Nesse é um deles, porque você fazer essas contas aqui à mão, você vai demorar 10 séculos, né? Então, obtive o produto, né? O produto dos 6 primeiros termos da minha PG dá isso aqui. Eu obtive esse valor por esta fórmula aqui, né? Por esta fórmula aqui. Agora a gente vai ver se por esta fórmula aqui dá o mesmo resultado. E tem que dar. Se não der, tá errado. Você errou em um dos dois. Mas tem que dar o mesmo resultado. Certo? Então vamos lá, vamos começar. A primeira coisa que eu aconselho a fazer é sempre anotar do lado as informações que você vai precisar. Essa fórmula, ela tem o A1, tem o AN e o N. Eu vou ter que substituir esses 3 valores. Então, o A1 eu já tenho, que é 3, né? Ó, que é o primeiro termo que vale 3. O AN, eu preciso calcular, né? Eu não sei quanto é que vale o AN, que é o último termo. E na minha PG aqui não foi me dado o último termo. Então, eu tenho que calcular. E o valor do N é a quantidade de termos que o exercício deu, né? Ó, que vale 6 termos. Que é esse N que tem aí elevado que a gente vai ter que substituir. Certo? Então, ó, eu tenho o A1, tenho o N. Eu vou precisar achar o AN. O AN nada mais é do que a fórmula do termo geral, né? Como é que significa AN? AN é o A1 que multiplica a razão elevada a N menos 1. Então aqui o N vale 6, né? Ó, que é aqui 6 porque é a quantidade de termos que tem na PG. O N vale 6, o A1 vale 3. A nossa razão é 2, né? Ó, que eu descobri ali. A razão é 2.
elevado a n menos 1, que é 6 menos 1. 6 menos 1 dá 5, né? Ficou 2 elevado a 5. 2 elevado a 5 é 32, que multiplicado por 3 dá 96, certo? Então agora eu tenho todas as informações. O meu último termo é o 6, né? Porque você tem uma PG de 6 termos. O primeiro é 3, o último, que a gente descobriu pela fórmula do termo geral, é 96, né? E o AN virou A6 porque o A6 é o último termo, certo? Então agora eu já tenho todas as informações. Eu tenho o A1, tenho o AN, tenho o N. Então eu já posso substituir na fórmula. Então eu venho aqui, ó. A fórmula é o módulo de Pn igual ao produto de A1 pelo AN elevado a N. Né? Eu vou calcular o produto dos 6 primeiros termos. Então, o A1 é 3, o AN é 96, que é o último termo que eu acabei de descobrir aqui, elevado a 6, que é a quantidade de termos que tem na nossa PG, certo? Aí eu faço 3 vezes 96 dá 288, que elevado a 6 dá esse número exorbitante aqui, ó. Esse número é exorbitante, trilhão, né? Ó, porque é 100 mil, 100 mil, milhão, bilhão, trilhão, né? 570 trilhões, 630 bilhões, 428 milhões, né? Um número aí exorbitante, tá? Então a gente vai calcular a raiz quadrada desse número exorbitante, que dá 23 milhões, desculpa, 872, certo? Exatamente o mesmo valor que deu ali, ó. Se você observar, vou até colocar aqui de longe para você conseguir ver. Tá vendo, ó? Nas duas fórmulas eu cheguei no mesmo resultado. E eu tenho que chegar. Se não chegar, tá errado. Aí você fala, ah, mas sei lá, a primeira fórmula é mais fácil. Não, não é mais fácil. A primeira fórmula você só não teve que achar o valor do AN, né? Ó, aqui a gente teve que achar o AN, lá a gente não teve. Mas a única diferença é essa. Mas de qualquer jeito tem conta grande para fazer, né? E tem 2 elevado a 15 é uma conta grande. E fazer essa multiplicação que também é uma conta grande. Então, os dois têm conta grande, os dois têm o mesmo grau de dificuldade. Certo? O próximo exercício, próximo e último, ele fala assim, ó. Dada a PG, raiz de 6, 6, 6, raiz de 6, calcule o produto dos 12 primeiros termos desta PG. Então vamos lá. Começa calculando a razão sempre, né? Ó, a razão é A1 dividido, A2, desculpa, dividido pelo A1. O A2 é 6, o A1 é raiz de 6. Então fica 6 raiz de 6. Não pode ter, não é interessante, né? Não é que não pode. Não é interessante que a gente deixe raiz no denominador. Mas essa história de que não pode tá errada, tá, gente? Porque 6 raiz de 6 pode, existe, é um número que existe sem crise. Só que não é bonito, não é elegante a gente deixar raiz no denominador de uma fração. Então a gente racionaliza, né? Que é multiplicar por raiz de 6. Na real é multiplicar por 1, né? De tal forma que você não altere aquele valor ali. E 6 raiz de 6, raiz de 6 dividido por raiz de 6 dá 1. Então eu estou multiplicando de uma forma que eu não altere aquele valor ali, né? Então, fazendo a multiplicação aqui, ó, eu vou ter 6 raiz de 6. E aqui, raiz de 6 vezes raiz de 6, raiz de 36. Raiz de 36 é 6. Né? Aí eu simplifico esse 6 com esse 6 e sobra só o raiz de 6, certo? Então, ó, vou começar agora por essa fórmula aqui. De novo, eu tenho que achar o meu AN. Sempre que você for usar essa fórmula, sempre você vai ter que achar o valor do AN, tá? Sempre. Aí, a gente vai ter que achar ele de novo usando o bom e velho termo geral, né? A fórmula do termo geral. Anotei as informações aqui, que é o meu A1, que vale raiz de 6. Anotei o N, que é 12. Por que 12? Porque
ele pediu o produto dos 12 primeiros termos. Então a gente pressupõe que essa PG tem 12 termos, certo? Então o último termo ali é 12 e a quantidade de termos é 12 também. Por isso que a gente vai calcular aqui agora o A12, né? Ó, que é o último termo que a gente quer. Então vamos substituir aqui, ó. A n, que o n vale 12, então A12 é igual ao A1, que é raiz de 6, né? Ó, o A1 lá, raiz de 6, que multiplica a razão, que também é raiz de 6, elevado a 12 menos 1. 12 menos 1 dá 11, né? E aqui eu tenho potências de mesma base. Eu conservo a base, somo os expoentes. Como não tem nada aqui, né? A gente tem o 1 que desaparecido aqui. Então faz 1 mais 11 que deu 12. Então o A12 é raiz de 6 elevado a 12. Então a gente já pode substituir na nossa fórmula, né? Ó, a nossa fórmula ali é o produto de A1, a raiz quadrada do produto de A1 por AN elevado a N. A gente vai calcular o produto dos 12 primeiros termos. O A1 é raiz de 6, o AN é raiz de 6 elevado a 12 e o N é 12, certo? Potências de mesma base, aqui de novo eu conservo a base e somo os expoentes. Aqui não tem nada, eu imagino que tem um 1 mais 12, 13, e isso aqui ainda está elevado a 12, certo? Potência de potência, o que eu faço? Multiplico os expoentes aqui, né? Ó, vou fazer 13 vezes 12, que dá 156, certo? Depois, eu vou... Se você for aí uma pessoa observadora, nessa raiz quadrada aqui de fora, ó, essa raiz quadrada de fora é raiz quadrada. Então, a gente tem um índice 2 aqui. E pela propriedade, a gente pode eliminar essa raiz dividindo 156 pelo índice da raiz, que é 2. Então, 156 dividido por 2 dá 78, certo? E aí você tem que lembrar ainda que raiz de 6 é a mesma coisa que 6 elevado a meio, né? E o 78 aqui eu copiei. E aqui de novo tem uma potência de uma potência e eu multiplico. 1 vezes 78, 78. Daí vai ficar 2 vezes 1, que tem aqui neutro, né? Que vai ser 78 sobre 2. 78 sobre 2 dá 39, certo? 78 sobre 2, 39. Então, o produto dos 12 primeiros termos desta PG aqui, ó, desta progressão geométrica, dá 6 elevado a 39. Não precisa resolver colocar o valor que nem a gente colocou naquele outro exercício ali, porque por maior que seja esse número ali, ainda não ficou um número tão grande, 23 milhões, né? Aqui vai dar um número absurdo, nem na calculadora, se você colocar aí 6 na calculadora do celular, pelo menos, né, se você fizer a calculadora científica bem grande, né, para caber todas as casas decimais. Mas se você dividir, se você calcular 6 elevado a 39 na calculadora do celular, nem aparece, porque é um número muito grande, certo? Fazendo aqui com aquela outra fórmula, para a gente ver se dá a mesma coisa, a outra fórmula era Pn elevado, Pn, né, desculpa, igual ao A1 elevado a N, que multiplica a razão elevado a N, que multiplica N menos 1 sobre 2. Vamos substituir as informações. A gente quer calcular o produto dos 12 primeiros termos, então fica P12, né? Igual ao A1, que é raiz de 6, elevado a N, que é 12, vezes a razão, né? Ó, que a nossa razão é raiz de 6, elevado a N, que multiplica N menos 1. Então, 12 que multiplica 12 menos 1 sobre 2, certo? 12 menos 1 dá 11, que vezes 12 dividido por 2 dá 66, certo? Aí eu já escrevi aqui, ó, essa raiz de 6 como sendo 6 elevado a meio, né? Multipliquei, que é uma potência de uma potência, aí eu multiplico isso daqui que dá 6, né? Meio vezes 12 dá 6. E aqui esse raiz de 6 elevado a 66, eu fiz a mesma coisa. A raiz de 6 é igual a 6 elevado a meio, elevado a 66. De novo, né, eu tenho uma potência de uma potência,
E meio vezes 66 dá 33. É a metade, né? Você multiplicar alguma coisa por meio é a mesma coisa que dividir por 2, né? Então, 66 dividido por 2, 33, certo? Então aqui, ó, ficou 6 elevado a 6 vezes 6 elevado a 33. Potência de mesma base, conserva a base, somos expoentes. 6 mais 33 dá 39. Então, o produto dos 12 primeiros termos dessa progressão é 6 elevado a 39. Que se você observar, ó, é o mesmo valor. 6 elevado a 39, 6 elevado a 39 aqui também. Entenderam, gente? Então, ó, é isso aí sobre produto, né? Produto dos termos de uma progressão geométrica. E o que eu tenho a falar para quem está estudando isso é o seguinte: não é algo difícil, mas é algo que envolve propriedades. Propriedades, entendeu? Às vezes você até sabe, você sabe as fórmulas, sabe calcular. Só que aí chega aqui, ó, por exemplo, você não lembra que a raiz de 6 é a mesma coisa que 6 elevado a meio. É isso que se torna esse problema, esses exercícios aqui difíceis. Porque requer propriedades de radicais, requer propriedades de potência, requer muitas propriedades de anos bem passados, né? Anos bem para trás, que vocês viram lá no quinto, no sexto ano, e que fica perdido, né, no meio do percurso. Então é por isso que essa matéria aqui né, essa parte de progressão geométrica, do produto dos termos da progressão, geralmente o pessoal acha algo complicado, mas se você ver, não é. É algo simples que requer bagagem de matemática básica, certo?